Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez o tema é expressões algébricas e equação do segundo grau. A unidade temática é voltada para a álgebra e os objetos de conhecimento está justamente voltado para as expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Então nessa aula a gente vai debater um pouco sobre esses conceitos. Para iniciar, em matemática, certos produtos de polinômios, por apresentarem características particulares ou aplicações importantes, são chamados de produtos notáveis. Então, a partir de agora, eu vou falar só um pouco de algo que a gente já conhece, né, na nossa rotina de estudos, que seria, nesse caso, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos e assim por diante. Então, para iniciar a nossa aula, vamos trabalhar com o quadrado da soma de dois termos. Então, vejamos que o que seria na verdade esses dois termos? Eu vou trabalhar com a figura, né? Eu vou formar um quadrado, e aí eu posso chamar, por exemplo, esse quadradinho completo aqui, ele está dividido em partes justamente para vocês terem um pouco essa noção do que seriam esses dois termos, né? Então, eu poderia chamar esse quadradinho maior aqui nas suas arestas de A, né? E no quadradinho menor aqui eu poderia chamar de B. Então tá aqui. Então observem bem, o que seria então o quadrado da soma de dois termos, né? A gente pode escrever tanto desse primeiro formato aqui, né, como também o produto deles separadinhos também, não haveria nenhum problema. Então quando a gente utiliza a propriedade da distributiva, né, na multiplicação, a gente vai encontrar justamente o que está sendo exposto abaixo. Mas vejamos, né? De forma representativa, ilustrativa, como está destacado, a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui essa medida seria B, essa de baixo aqui seria A, essa lateralzinha também aqui seria A, e esse pedacinho aqui em cima seria B, certo? Então, o que a gente tem que observar? Que o produto, quando eu multiplico todas essas partes, eu vou encontrar, né, um quadrado maior. Né? Então, é o quadrado que eu tenho, eu obtive um quadrado através da soma de dois termos. Né? Ou seja, eu montei um quadrado com a letra A, outro quadradinho com a letra B, e ao unir esses dois quadrados, eu complementei com dois retângulos, que também são conhecidos por AB. Então, eu posso fazer de forma mais ilustrativa aqui, o quadrado maior, né, em que todos os seus lados aqui são chamados de A. O quadradinho menor, eu iria escrever ele aqui embaixo, né, em que todas as suas arestas também seriam chamadas de B. Só que aí, quando eu tenho esse quadrado de dois termos, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar, mas quando eu tenho aqui a união desses dois quadrados, eu preciso, para encontrar o quadrado completo, ou seja, que vai formar isso daqui, para me ter um quadrado maior, né, eu preciso complementar com dois retângulos, que é justamente esse 2AB, ou seja, A vezes B, eu vou pegar a medida de A, vezes a medida de B. Então, é um retângulo. Né? E aí, se você perceber, eu posso locomover esse retângulo para a esquerda e complementar aqui a figura, como também preencher aqui embaixo. Então, por isso que diz que é o quadrado da soma de dois termos. Né? O produto da soma, né? Então, eu vou encontrar A ao quadrado, ou seja, A vezes A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado, né? 2AB, né? O que é que ele chama de 2AB? Porque se eu tenho aqui esse lado que é A e esse aqui que é B, a área desse daqui é A vezes B. Então, eu vou ter aqui, ó, A vezes B e também na parte inferior A vezes B. Consequentemente, somando os dois, né, eu vou ter 2AB conforme está descrito aqui. Então, essa é a ideia que a gente trabalha com o quadrado, né, o quadrado da soma de dois termos. E aí tem o box, né, explicativo, que a gente justifica isso por meio das figuras, que foi o que eu acabei de apresentar para vocês, para ter essa ideia no sentido geral de como funciona. Quando a gente vai trabalhar com a diferença, é importante também a gente associar, né, aquilo que está sendo trabalhado. Então vejamos que o quadrado da diferença de dois termos, ele pode ser indicado da seguinte maneira como está exposto acima. Né? Então veja que a ideia vai ser praticamente a da soma, que vai alterar
é esse sinal aqui, tá? O da subtração. Então, veja, fazendo pela propriedade distributiva, também iremos encontrar, né, esse valor, conforme a gente estava trabalhando no anterior, e o que vai alterar é justamente esse menos 2AB, né? Então, aí é o quadrado da diferença. Então, a gente tem um quadrado maior e com a diferença de dois termos, a gente encontra dois novos quadradinhos, certo? Então, também está ilustrado aqui, eu teria o quadrado maior, né? Esse quadrado maior, dessa vez, ele seria representado com A menos B. E aí, o quadradinho menor, ele seria representado apenas pelo o B, certo? Para formar as suas arestas. E aí perceba que para mim ter o A completo, eu teria que somar, né, com o B. Porque esse aqui é A menos B. Deixa eu só ilustrar aqui. A menos B. Quando eu somasse com esse pedacinho aqui, que tem a mesma medida desse daqui, seria B. A menos B mais B, eu teria A. Ou seja, esse espaço completo aqui, até embaixo, eu estaria chamando ele de A, né? Então, aí quando eu faço a diferença, eu estou retirando esse Bzinho aqui, esse pedacinho, né? E quando eu retiro, eu chamo isso de quadrado da diferença, ou seja, eu estou extraindo. E essa expressão é obtida também, é chamada de trinômio quadrado perfeito. Tranquilo? A partir daí, a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, vai trabalhar também de forma ilustrativa, a gente consegue observar isso, certo? Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, né, pode ser indicado da seguinte maneira, conforme está ilustrado aqui, A mais B vezes A menos B. E a gente, utilizando também a propriedade da distributiva da multiplicação, a gente vai sair, né, e encontra o resultado, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a gente chama a expressão, né, a expressão obtida diferença de quadrados, né, que ela é muito utilizada em exercícios matemáticos e muitas vezes o aluno já pega de fato, né, a lógica de como trabalhar. É quando se depara com A ao quadrado menos B ao quadrado e faz a analogia com a diferença de quadrados, torna-se um exercício mais fácil para a prática, né? Aqui também está sendo ilustrado a ideia, né, principal que deve ser trabalhada, para poder associar à explicação que está exposta. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a fatoração de polinômios, né? Então, já estamos que o número natural ele pode ser escrito na forma fatorada, né? Como exemplo, eu vou expressar para vocês, sei lá, o número 6, por exemplo, ele pode ser escrito como 2 vezes 3, né? Ou então o número 8 ele pode ser escrito como 2 vezes 4 e assim sucessivamente. Você está apenas, né, representando de uma maneira mais simples um produto de dois números diferentes. Tá? Então a mesma ideia a gente está trabalhando conforme o exemplo que está expresso na tela. Né? Vejamos que a gente tem um quadrado e dois retângulos fazendo um produto. Né? Estamos aqui encontrando essa área. Então, veja, do primeiro seria A vezes A, que resultaria em A ao quadrado. Nessa outra figura, a gente teria A vezes B, que seria AB. E na terceira, A vezes C, que resultaria em AC. Consequentemente, para eu encontrar a área total, eu teria que somar todas essas áreas, que é o que está expresso aqui abaixo. Né? A ao quadrado mais AB mais AC. Então, quando a gente fala de fatoração, é como se eu tivesse um termo em comum para todos esses elementos. Né? E se observarmos, o A ele está presente em todos eles. Então, esse processo de fatoração é justamente essa ideia. Né? Pegar, por exemplo, esse A ao quadrado mais AB mais AC, conforme está descrito abaixo, né? E, de certa forma, eu vim e fatorar, ou seja, colocar um termo em comum em todos eles. Então, o termo em comum seria o próprio A, e esse A multiplicado. Aí eu abro um parênteses para representar todos os elementos que ele tem em comum. Ou seja, o próprio A, que é o elemento do primeiro quadrado, esse daqui na qual eu marquei um X, mais o A que multiplica esse B aqui, né, do segundo retângulo, mais o A que multiplica o C desse terceiro retângulo. Então, aqui a gente está expressando de forma fatorada a ideia aqui
nos traz o exemplo, né, do exercício. Outra maneira de trabalhar a questão da fatoração, né, é justamente observar esse fator comum em evidência, né? Então veja, ele traz um número apresentado para a gente, 15x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 6x ao cubo vezes y. Então a gente pode perceber, né, trazer algumas relações quando eu quero, né, evidenciar algo. Trabalhar com os dois elementos. Então veja, o que é que a gente tem em comum? Bom, o 15 e o 6 a gente pode analisar que existe um número, né, que eu posso trabalhar com o 15 e o 6, que eu posso estar, né, fatorando, deixando ele em fator comum, né? Então perceba qual o número que eu consigo dividir ambos, né? Então seria nesse caso 3, né? Porque o 3 aqui eu teria 5 e aqui eu teria o 2. Então, a princípio, eu já conseguiria colocar um 3 em evidência. Posteriormente, né, o que é que eu vou ter que analisar? É a questão do x. Perceba que o x ele aparece em ambas as partes, tanto no 15 como no 6. Né? Então, vejamos que eu posso colocar em evidência também esse x. Né? Ah, mas de que forma eu consigo colocar? Bom, vejamos que eu posso colocar o x ao quadrado, já que é o que tem mais relação com ambos. Foi o que aconteceu aqui. Né? Então, esse passo a passo de fatoração, vocês podem analisar justamente essa ideia aqui. Vocês podem trabalhar no critério já direto, observando, a olho nu, ou vocês podem separar, né, a expressão, ampliar, digamos assim, para você enxergar melhor aquilo que você pode separar como termo comum e pôr em evidência. Né? Então, veja que o segundo passo aqui, conforme já tinha dito, ele viu que o 3 era um valor múltiplo comum entre os dois números naturais, não é isso? Posteriormente, ele percebeu que o x ao quadrado e o y eram valores, né? Eram as incógnitas que apareciam de maneira, digamos que igual em ambos os elementos. Então, ele pegou x ao quadrado vezes y e também colocou aqui em evidência. Então, temos esses dois por enquanto. Então, são fatores comuns nos dois termos, isso a gente viu ao ampliar, né, a expressão. E assim, usando a propriedade da distributiva da multiplicação, foi que eles fizeram, né? Colocando em evidência o 3x ao quadrado vezes y, a gente obteve um resultado na qual sobrou o quê? Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado vezes y. Quando eu coloco isso em evidência, eu abro parênteses, conforme eu havia feito no exercício anterior, e observo que me sobrou. Então, veja, nesses casos aqui, sobrou 5 vezes o y, então eu coloco aqui 5y, mais, que já vem da expressão, né, ó, mais o que me sobrou do outro lado, ou seja, se eu tinha pegado o 3 é o que está em comum, tanto desse lado como desse, então me restou o 2. Então, dessa forma, o 2 que vai multiplicar a outra incógnita que restou, que nesse caso seria o x, e aí ficaria 2 vezes x. E aí a gente concluiria o nosso processo de fatoração, que é o que está, né, explícito aqui no tópico anterior. Né? Essa forma de pôr em evidência e fatorar. Então, você tem vários caminhos para resolver, só que é importante para quem está iniciando e tem muita dificuldade, sempre ampliar aquilo que está sendo dado para poder enxergar de maneira mais viável. A gente tem outro tipo de fatoração, que é a fatoração por agrupamentos, né, separação dos termos. Então, é uma outra estratégia também muito utilizada na fatoração de polinômios e realizada nos agrupamentos de termos que possuem fator comum. Então, observe, por exemplo, as etapas para fatorar o polinômio. Então, aqui ele apresentou o polinômio 3ab mais 2b ao quadrado menos 2b menos 3a. Então, qual foi a estratégia que ele trabalhou aí, né? Vamos observar. Veja que o primeiro passo que ele fez foi ver um fator comum, né, diferente de 1 em cada um dos termos. E assim, quando ele observar os agrupamentos, ele percebeu que tinha valores que tinham alguns resultados interessantes e que eles poderiam estar associando. Por exemplo, vejamos que esse primeiro elemento está trabalhando com A e com B, e esse último apenas com A. Esse segundo elemento aqui está trabalhando com B, e esse terceiro também com B. Então, a partir daí, ele já viu que
ele poderia associar algumas coisas. No segundo passo, foi exatamente isso que ele fez. Juntou quem tinha A com A e quem tinha B com B. Né? E aí ele percebe que o quê? No que é que isso iria auxiliar ele? Aqui, além do A, nesse primeiro caso e nesse último caso, além do A, ele teria o número 3, que ele poderia pôr em evidência, e foi exatamente o que ele fez, o 3A. Aí você me pergunta, mas por que ficou B menos 1? Aí veja só. Concorda comigo que 3A vezes B é a mesma coisa de eu escrever 3A multiplicado por esse B que está no parênteses. E esse 1? Bom, esse 1 aparece exatamente daqui. Concorda comigo que se eu escrever 3A vezes menos 1, eu vou resultar exatamente em menos 3A. E esse menos 3A nada mais é do que esse elemento que estava aparecendo aqui. Deixa eu só apagar um pouco para ficar mais claro a ideia que eu estou passando, certo? Então, veja que no segundo passo ele uniu, né, os processos que iriam facilitar ele, né, ele separou os termos que coincidiam, e no terceiro passo ele foi fazendo, né, esse processo de fatoração. Do outro lado, veja que ele estava trabalhando com quem tinha B. Então, veja, 2b ao quadrado é a mesma coisa de eu escrever 2b vezes b. Foi exatamente o que ele fez aqui, ó. 2b em evidência, né? E aí, dentro do parênteses, esse b que restou, ele colocou dentro. Esse 2b aqui, quando eu multiplico por menos 1, eu encontro exatamente isso aqui, ó. Menos 2b, que é o que eu tinha no processo anterior. E aí, de fato, a gente viu que ele conseguiu fazer uma fatoração e pôr em evidência. Tem algum outro termo em comum? Existe. Veja que depois que ele realizou esse processo de fatoração, ficou algo em comum para eles, que seria o b menos 1 de um lado e b menos 1 do outro. Então, veja que eu também posso fazer uma fatoração, né? Eu posso escrever como b menos 1, e esse b menos 1 ele está multiplicando tanto 3a como 2b. Então, eu posso escrever b menos 1 que multiplica 3a mais, que já é da própria expressão, eu repito ele aqui, mais 2b. Por que eu fiz isso? Porque se você analisar, né, o b menos 1 ele está multiplicando os dois elementos, tanto 3a como 2b. Né? E aqui abaixo ele destaca. Portanto, né, o b menos 1 multiplica exatamente essa ideia que eu acabei de apresentar para vocês. Ele fez um agrupamento, fatorou e agrupou direitinho. Tranquilo? E aí, temos a fatoração de polinômios por agrupamento, né? Dando continuidade. Então, aqui ele já traz um pouco mais detalhado, explicando, né? Comutamos e agrupamos os termos que possuem fator comum, é o primeiro passo. O segundo é que em cada agrupamento colocamos o fator comum em evidência, ou seja, aquela incógnita que for comum aos resultados, a gente vai tentar pôr ele em evidência. E o terceiro passo é colocar o fator comum, que nesse caso ficou y² menos 2, em evidência no sentido geral. Né? Então, está representado exatamente o que eu havia trabalhado no exercício anterior, só que aí você percebe que você pode encontrar isso em vários tipos de polinômio, né? E as incógnitas também elas podem ser as mais variadas possíveis. Pode aparecer x, y, z, w, m, n, conforme a gente está ilustrando nos exercícios. Então, a atividade é sempre a mesma, né? Vou só reforçar aqui nesse exemplo da letra A, para a gente ter uma ideia mais geral. Então, veja, a gente tinha aqui ó, 7xy ao quadrado, menos y ao cubo, menos 14x mais 2y. Né? Então, o que é que a gente tem que observar? O que é que ele foi trabalhando de informação? Né? O primeiro passo ele foi separando ó, quem tinha x com quem tinha x e quem tinha y com apenas y. Né? Então, ele juntou. Veja aqui ó, que já no segundo passo ele está x com x e y com y. Ah, mas aqui está aparecendo um y também. Mas calma, é interessante que você sempre observe aqueles que têm mais relações em comum. Porque veja que esse y, ao final de tudo, ele vai se unir de todo jeito, né? Que foi o que aconteceu aqui abaixo. Vejamos que, nesse primeiro exemplo aqui do lado esquerdo, se eu for evidenciar, eu posso colocar o 7x em evidência, né? Porque aí, ó,
o 14 por 7 vai dar esse 2 aqui. Então, eu tenho que 7x multiplica quem? Bom, do meu primeiro lado, o 7x estava multiplicando y ao quadrado. Então, eu escrevo aqui, y ao quadrado. Menos da fórmula, né, já daqui, quanto é 7x para me chegar em 14x? É como se eu estivesse multiplicando por 2. 7 vezes 2 vai dar 14x. Então, eu coloco 2 aqui. Por isso que resulta exatamente nisso daqui que a gente acabou de encontrar. Do outro lado, a gente tem o y comum aos dois termos, tanto ao y ao cubo como ao 2y. Então, eu posso optar pelo y ou pelo menos y. Nesse caso, ele tem o menos y. E ao multiplicar, eu vou ter, porque y ao cubo, vocês concordam que é a mesma coisa que y vezes y vezes y, né? Então, se eu estou colocando isso em evidência, me resta esses dois, que vai ficar y ao quadrado. E é o que está aqui dentro, né? Então, fica y ao quadrado e o 2, né? Que eu tinha lá 2y, se eu coloco y em evidência, aqui fica menos 2, porque na verdade, veja, é sempre importante, né? Tá observando o sinal e veja que aqui eu tinha um menos e aqui com menos com menos, mais, que é o que tinha aqui em cima. E foi o que me resultou nesse valorzinho aqui. Por fim, eu percebo que o y menos 2 está presente nos dois termos. Eu consigo evidenciar o y ao quadrado menos 2 e multiplicar ele pelo 7x menos o y, que é essa partezinha daqui. E com isso concluir a minha fatoração e agrupar. Bom, espero que até o momento vocês tenham entendido. A partir de agora, a minha colega Dani ela vai dar continuidade com a explicação.